Olá, bom dia para quem está vendo ao vivo. Para quem não está vendo ao vivo não é bom dia, mas seja muito bem-vindo. Não deixe de comentar, como se fosse ao vivo mesmo. Não deixe de mandar sua pergunta, porque a gente está fazendo esse propósito de ler João, né? O Evangelho de João aqui nas lives com vocês. E certamente vamos terminar ainda na primeira semana do ano. Começamos ontem, estamos na segunda live lendo o Evangelho de João. Estou só lendo para que a gente possa ser abençoado, conheça mais Jesus. E para começar, como eu estou aqui na beira do mar e está chovendo hoje, talvez tenha muito barulho. Vocês estão me ouvindo bem? Se vocês estiverem me ouvindo bem, coloca um joinha aí, tá? Se não estiverem me ouvindo bem, eu coloco o fone de ouvido que capta melhor. Mas se vocês estiverem me ouvindo bem, coloca um joinha, por favor, ou estou ouvindo, ou som bom. Escrevam alguma coisa para eu saber que vocês estão ouvindo bem aqui o que eu estou falando. Senão eu vou ficar lendo aqui e vai estar baixo para vocês, né? Então nós estamos lendo João. Lemos ontem João 1, 2 e 3. E hoje vamos ler João 4, 5 e 6. Por que eu estou lendo de 3 e 3? Obrigado, Kátia. Obrigado, Ana. Obrigado, Amanda. Ana, Priscila. Outra Ana, 3 anos hoje, Elisânia. Obrigado, tá joia? Que bom. Obrigado, Cristina Paula. Mary Jane. Muito obrigado, gente. Ótimo, muito obrigado. Então, se o som tá bom, podemos começar. Só explicando por que eu estou lendo 3 capítulos por dia. Eu não sei quantas de vocês sabem. Muitas vezes me perguntam, né? Como é que se faz para ler a Bíblia toda em um ano? E por onde começar a ler a Bíblia? Então, para você ler a Bíblia toda em um ano, basta você ler 3 capítulos por dia, tá? Todos os dias. E uma vez por semana, ao invés de ler 3, você lê 5. Você escolhe um dia da semana, onde naquele dia vai ser o seu dia de ler 5 capítulos naquele dia. E aí você vai ler a Bíblia inteira. Bom dia, Cíntia. Você vai ler a Bíblia inteira em um ano, tá bom? Hoje vamos continuar a nossa leitura em João 4. Por que eu comecei lendo João com vocês? Porque eu acho que é uma forma boa de começar a ler a Bíblia, lendo o Evangelho de João, para aprender um pouco mais sobre Jesus, sobre o amor de Jesus, e depois a gente segue na ordem que eu vou falando para vocês. Mas começar pelo Evangelho de João é muito bom. Tá bom, pessoal? Então vamos começar a ler um dos textos mais magníficos, mais lindos, mais maravilhosos da história de Jesus. Eu vou lendo e às vezes eu faço um comentário ou outro, tá bom? Vamos ler João 4. Jesus sabia que os fariseus... Ai, filha, que lindo, meu amor! Um arco-íris maravilhoso. Você que fez? Quem que criou o arco-íris? A chuva e o sol. A chuva e o sol formam um arco-íris. E quem que criou isso? Jesus. Jesus. Muito bem. Então vamos começar lá. João capítulo 4, versículo 1. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim os seus discípulos. Assim, deixou a Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: "Por favor, dê-me um pouco de água para beber." Naquele momento, os seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. "Você é judeu, e eu sou uma mulher samaritana", disse ela a Jesus. "Como é que me pede água para beber?" Jesus respondeu: "Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo", disse ela. "De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam?" Jesus respondeu: "Quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ele se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna."
Por favor, Senhor, me dê essa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar o seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. E Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Lindo, minha filha. Lindo. A noite com estrelas. Que lindo. Oi? A vovó que fez as estrelas. Que coisa boa. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse, sou eu o que fala com você. Naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles se atreveu a perguntar, o que o senhor quer? Ou, por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado dizendo a todos, venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou, o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Vocês conhecem o ditado, um semeia e outro colhe. E é verdade, eu envio vocês para colher onde não semearam, e outros realizaram o trabalho. E agora vocês ajuntarão a colheita. Falar só um pouquinho sobre esse texto, é interessante demais, porque tem muita riqueza nesse texto, né? Começa falando que Jesus teve fome, então Jesus era um ser humano normal. E depois ele fala que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus, até fisicamente, ele ficou satisfeito por ter feito a vontade de Deus. Deus, de forma sobrenatural, satisfez a fome de Jesus. Ele estava com fome, estava com sede. E ele mostra claramente que quem bebe dele vai ter água eterna, né? Rios de água viva. Então, assim, quando a gente está em Jesus, a gente fica plenamente satisfeito por toda a vida. Não é que a gente não vai ter dificuldade, não é que a gente não vai ter lutas, mas a gente tem uma fonte de sustento eterna. E depois é interessante que as pessoas, ouvindo o testemunho de Jesus, foram atraídas por ele, né? A mulher samaritana ficou surpresa porque Jesus quebrou paradigmas, né? Ele estava conversando publicamente com uma mulher sem estar com outras pessoas, o que naquela época era chocante. Ele estava falando com uma pessoa do povo de Samaria com os quais os judeus não falavam, por uma história de guerras, na guerra dos Macabeus. Eles tiveram uma desavença e lutaram uns contra os outros, então os judeus não falavam com os samaritanos. Então Jesus vai quebrando vários empecilhos para que a palavra de Deus entrasse ali, né? Para que ele completasse a obra de Deus. Versículo 39.
Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. E Jesus permaneceu ali 2 dias. E muitos outros ouviram a sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Então as pessoas tiveram a oportunidade de encontrar Jesus, conhecer o Messias e reconheceram que ele era o Salvador do mundo. Diferente do que muita gente esperava, como um grande rei, um grande guerreiro, Jesus veio para completar a obra de Deus, mas não para ter um reino nessa terra, mas um reino eterno. Depois daqueles dias, versículo 43, depois daqueles 2 dias, Jesus partiu para a Galileia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Mas uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa e visto tudo que Jesus fizera, eles o receberam. Enquanto Jesus viajava pela Galileia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho, que estava à beira da morte. Jesus exclamou: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram a seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar, e eles responderam: ontem à tarde, à 1h, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento em que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E o oficial e todos da sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galileia, depois que veio da Judéia. Olha que interessante. A Bíblia deixa muito claro que aquele homem creu no que Jesus disse. Ele recebeu uma palavra de Jesus e ele creu. Por que ele creu? Ele não só acreditou, mas ele fez o que Jesus falou. Ele ouviu, acreditou que Jesus tinha dito: olha, vai para casa que teu filho vai ficar bem, vai ficar vivo, vai ficar bem. E aí ele fez o que Jesus mandou. Ele foi para casa. Ele não ficou ali esperando, observando, insistindo com Jesus. Ele creu. Crer é isso. Crer é ouvir, aceitar como verdade, mas também tomar atitudes que mostram que você acreditou naquilo. Então, não basta ler a Bíblia, ou ouvir uma pregação, ou não basta falar: eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Isso é o básico, é o principal, mas é o básico. Você precisa ter atitudes que condizem com aquilo que você realmente creu. Então, você tem que crer em Jesus, aceitá-lo como o seu dono, como o Senhor da sua vida, e passar a viver conforme Ele quer que você viva. E a gente leu ontem em João 1,16 que a gente recebeu da sua plenitude. Então, se a gente recebeu da plenitude e graça sobre graça, é porque a gente tem capacidade de Deus para viver como Jesus viveu. Tá bom? Então, isso é crer. É praticar aquilo que Ele quer que a gente pratique. É viver da forma como Ele quer que nós vivamos. Amém? Vamos ler o capítulo 5. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à Porta das Ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado,
Os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram a ele. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado. Deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Olha que interessante. Mais tarde, Jesus o encontrou aonde? No templo. Tá? O templo nada mais é do que o lugar físico onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus, para encontrar outras pessoas, né? E a gente tem que aprender que ser crente só de internet não é suficiente. A gente precisa conviver, perseverar em comunhão uns com os outros. A gente precisa estar junto da igreja, a gente precisa ser igreja, porque a gente só é exposto, as nossas falhas são expostas para que pessoas que verdadeiramente querem te ajudar possam te ajudar quando a gente convive com as pessoas. Se a gente fica só atrás da tela e não encontra com ninguém, ou só ouve pregação de YouTube, por exemplo, a gente não vai ser igreja na plenitude do que a gente pode ser. Não estou dizendo que você não vai, bom dia Gisele, que você não vai ser salvo, não estou dizendo que você, quem não congrega não vai ao céu, né? Não é isso, mas a Bíblia mesmo nos diz que não devemos deixar de nos congregar como é do costume de alguns, tá? E aqui Jesus encontra com ele no templo, ou seja, Jesus frequentava o templo, o paralítico foi lá ao templo, e tem muitos textos da Bíblia que eu posso ir discorrendo ao longo do tempo aqui com vocês, que as pessoas continuavam de casa em casa e no templo, ou seja, é importante a grande comunhão da igreja como um todo, a reunião grande, e muito importante a reunião da igreja nas casas, né? Que muitas pessoas chamam de célula, outros chamam de grupos caseiros, outros chamam de seja o que for, igreja nas casas, mas é fundamental ter comunhão, tá bom? E aí esse homem foi curado e Jesus ensina um pouco sobre o sábado, né? Que o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado, certo? Versículo 16. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: meu pai sempre trabalha, e eu também. Assim, os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu pai e, portanto, se igualava a Deus. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua conta própria. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Na verdade, o pai lhe mostrará obras ainda maiores que estas, para que vocês fiquem admirados. Pois assim como o pai dá vida àquele que ele ressuscita dos mortos, também o filho dá vida a quem ele quer. Além disso, o pai não julga ninguém, mas deu ao filho a autoridade absoluta para julgar, para que todos honrem o filho como honram o pai. Quem não honra o filho, certamente não honra o pai que o enviou. Eu lhes digo a verdade, quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão a minha voz, a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. O Pai tem a vida em si mesmo e concedeu a seu Filho igual poder de dar vida. Ele deu autoridade para julgar todos, porque ele é o Filho do homem. Não fiquem então surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para terem a vida eterna, e aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Não posso fazer coisa alguma da minha própria conta. Julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois não faço a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então Jesus deixa claro que a gente é julgado pela nossa postura, pela nossa obediência ou desobediência, que não é por vontade dele, mas pela vontade do Pai, a vontade de Deus, não a vontade humana. Ele se chama de Filho de Deus, ao mesmo tempo que ele se chama de Filho do homem nessa passagem. Perceberam nisso? Porque Jesus era homem e era Deus. Então,
quando Jesus se chama de Filho do Homem, ele está mostrando que ele foi homem igual a nós, ele foi um ser humano igual a todos nós, e ele viveu aqui na vontade de Deus, na plenitude de Deus, sendo homem, certo? Sem usar o poder e a autoridade como Deus. Ele viveu aqui e venceu todos os desafios, todas as dificuldades, como homem aqui nessa terra. Versículo 31. Se eu testemunhasse a respeito de mim mesmo, meu testemunho não seria válido, mas há outro que também testemunha sobre mim, e eu lhes asseguro que tudo que ele diz a meu respeito é verdadeiro. Vocês enviaram investigadores para ouvir João, e o testemunho dele sobre mim é verdadeiro. Claro que não tem necessidade alguma de testemunhas humanas, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lâmpada que queimava e brilhava, e por algum tempo vocês se empolgaram com a mensagem dele. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que eu realizo. O Pai me deu essas obras para concluir, e elas provam que ele me enviou. E o Pai que me enviou testemunhou ele próprio a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem ouviram pessoalmente, e não têm sua mensagem no coração, pois não creem em mim, aquele que foi enviado por Deus. Vou fazer aqui uma pausa, tá? Então, se a gente não crê que Jesus é o Filho de Deus, ele é o Messias, que ele veio ao mundo para morrer por nós, para entregar sua vida por nós, para nos livrar de todo pecado, se a gente não crê nisso e não obedece aquilo que Jesus quer de nós, a gente não reconhece Deus como Deus. Então, a gente gosta de dizer, eu também sou filho de Deus, Deus ama a todos como nós somos. Sim, Deus nos ama como nós somos, mas Ele quer que nós façamos a vontade dEle, porque isso é o melhor para nós. Então, se a gente não reconhece Jesus como o Senhor das nossas vidas e como Messias, a gente, na verdade, está negando que Deus é Deus. Tá? Voltando no versículo 39. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhe dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim, falava Jesus. E, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. A sua aprovação não vale nada para mim, pois eu sei que o amor a Deus não está em vocês. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês me rejeitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram uns aos outros, mas não se importam com a honra que vem do único Deus. Mas não sou eu quem os acusará diante do Pai. Moisés os acusará. Sim, Moisés, em quem vocês põem sua esperança. Se crescem de fato em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Contudo, uma vez que não creem naquilo que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Então, o que Jesus estava dizendo? Estava dizendo que eles estavam lendo as Escrituras e não criam naquilo que as Escrituras falavam, porque tudo que as Escrituras falavam, todos os textos que Deus tinha dado já para os homens, eles falavam sobre Jesus, sobre a vinda do Messias. E infelizmente as pessoas estavam interpretando de maneira errada. Não estavam enxergando que Jesus estava ali como o Senhor e Salvador delas, como o Messias que veio para tirar o pecado do mundo. Então, Jesus fala, se vocês não querem crer em mim, vocês deveriam crer pelo menos em Moisés, em quem vocês dizem que vocês creem. Porque Moisés fala de mim. E se vocês realmente creem em Moisés, vocês vão me reconhecer como meu Senhor e como meu Salvador. Capítulo 6, versículo 1, último capítulo de hoje. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como Mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu o monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou, onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu, mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para alimentar a todos. Então um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou, aqui está o rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu, digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes.
e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Jesus se retirava para poder orar e ter comunhão com o seu Pai em secreto. Isso é muito importante, a gente precisa. No momento que iam dar honra a ele, ele na verdade foi buscar o Pai, porque ainda não era a hora de ele ser honrado como o rei, né? E ele alimentou uma multidão de provavelmente pelo menos 5.000 pessoas, pelo menos 10.000 pessoas, né? Porque eram 5.000 homens, mais mulheres e crianças. E ele mostra que os discípulos deveriam ter fé, né? Ter fé. Você pega outros textos paralelos, você vai ver que ele estava exercitando a fé dos discípulos. E essa multiplicação foi a primeira multiplicação de pães e peixes e impactou muitas vidas. Certamente essas vidas todas foram transformadas e ao ponto de que queriam já transformá-lo num rei aqui nesse mundo. Eles ainda não entendiam que o reino de Deus não é firmado em obras feitas por homens, não é de comidas ou bebidas, mas de vida, paz e alegria do Espírito Santo. É um reino eterno. Versículo 16. Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram à praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Os discípulos entraram no barco e foram atravessando o mar, e Jesus estava lá orando no monte ainda. Estava tendo comunhão com Deus lá no monte, certo? Logo um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar, em direção ao barco. Ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram ao seu destino. Jesus caminhou sobre as águas. Um outro texto, né, registrado em outro evangelho, fala que Pedro falou: Senhor, se és tu mesmo, fale que eu vá te encontrar aí, né? E Jesus fala: vem, e Pedro caminha sobre as águas. Mas quando ele começa a olhar para as circunstâncias, pro vento forte, para as ondas grandes do mar, ele olha para as circunstâncias, tira os olhos para Jesus e começa a afundar. E Jesus vem e resgata Pedro. E Pedro teve essa experiência de caminhar sobre as águas, e também teve a experiência de entender que quando a gente tira os olhos de Jesus e olha para as circunstâncias, a gente começa a afundar. Então a gente precisa manter os nossos olhos em Jesus. Versículo 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os discípulos haviam pegado um barco, o único barco dali, e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães depois que o Senhor os abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Porque eles falaram assim: a gente sabe que Jesus não entrou no barco, os discípulos foram de barco, Jesus não tinha ido, como é que ele chegou aqui? Eles perguntam: como o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim o seu selo de aprovação. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? E Jesus lhe disse: esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. Eles responderam: se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná do deserto. As Escrituras dizem: Moisés lhes deu de comer pão do céu. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram-lhe eles.
Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, quem olhar para Jesus e crer que Jesus é o Messias, que ele veio ao mundo para pagar o preço dos nossos pecados, que ele morreu por nós para pagar o preço dos nossos pecados, que ele ressuscitou, quem crer em Jesus, quem crer que ele é o Messias, esse será salvo e vai receber a salvação e será ressuscitado para a glória, para ir para o céu, para estar com Deus no último dia. Versículo 41. Então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado: eu sou o pão que desceu do céu. Eles diziam: este não é Jesus, filho de José? Conhecemos o seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer desci do céu? Jesus, porém, respondeu: parem de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim, e no último dia eu o ressuscitarei. Como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que não ouve o Pai e aprende dele, todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu, que fui enviado por Deus, o vi. Eu lhes digo a verdade: quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná do deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para o mundo, para que o mundo viva, é a minha carne. Jesus estava falando que ele ia morrer por nós, ele ia oferecer o próprio corpo por nós. Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar da sua carne para comer? Perguntavam. Então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então Jesus deixou claro que ele ia dar o próprio sangue e a própria carne, o próprio corpo, a própria vida nesse mundo para que a gente pudesse ter vida. Jesus entregou a sua vida por nós. Ele deixou claro que a gente precisava fazer parte disso. Tanto que ele ensina muito bem na última Santa Ceia, antes de se entregar para morrer por nós, ele ensina, sobre como a gente deveria repartir o pão e o vinho, para que a gente se lembrasse dele, de tudo que ele fez, do sacrifício que ele fez, para que a gente pudesse ter vida. Versículo 60. Muitos de seus discípulos disseram: sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que os seus discípulos reclamavam, disse: isso os ofende? Então o que pensarão se verem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. Olha que interessante aqui, versículo 65, depois eu volto. Interessante, olha só. Esse texto mostra claramente a Trindade. Tá? Tem muitos textos na Bíblia que mostram a Trindade: Pai, Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá? Ele fala primeiro de Deus, que Deus é quem dá a vida. Depois Jesus fala que Ele, o Filho, dá a vida. E agora ele fala que somente o Espírito dá a vida. Se você pensar que somente o Espírito dá vida, então Jesus não podia dar vida, nem o Pai dá vida, se eles não fossem um só.
Como é que só um pode dar vida se aquele um não é um com os outros? Então aqui fica muito claro como Deus é 3 e 1 ao mesmo tempo. Ele é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Certo? Muito clara a trindade nesse texto. E em seguida, ele fala que tremendo, né? Jesus fala que ele sabia desde o início quem não acreditava nele, ele sabia desde o início quem iria traí-lo, e mesmo assim ele amou essas pessoas, ele deu oportunidade a elas, ele falou a verdade para elas, ele se desgastou por elas, ele sabia desde o início quem não acreditava nele e quem iria traí-lo, e mesmo assim ele fez o que ele poderia fazer. Ele entregou tudo, ele entregou a própria vida por essas pessoas para que elas tivessem a chance de se entregar a Jesus e terem a vida eterna, mesmo sabendo quem não acreditava nele, quem iria traí-lo. E acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu, olha aqui, João 6, versículo 68. Esse texto é fantástico. Escrevam aí, anotem, meditem nisso, orem e repitam isso para vocês todos os dias da vida de vocês. Simão Pedro respondeu, João 6, 68. Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse: eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12, que mais tarde o trairia. Lembrem-se sempre, o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para quem iremos se a gente não for para Jesus? Quem pode nos dar vida eterna? Quem pode nos dar vida abundante? Quem pode nos dar vida, senão Jesus? Amém? Se você leu comigo, se você escutou, se você acompanhou, se ficou com alguma dúvida, se quer perguntar alguma coisa, me manda um direct depois. Vai ser um prazer contribuir para que a gente cresça juntos, para que a gente conheça mais a vontade de Deus. Ontem eu fiz uma pesquisa, um post com uma pesquisa, se você preferia fazer a sua cirurgia plástica dos sonhos ou conhecer profundamente Deus e a vontade dele para você, e foi absurda, assim, esmagadora a quantidade de pessoas que votou em conhecer Deus e a sua vontade profundamente. E eu fiquei muito, muito feliz de saber quantos seguidoras eu tenho que amam a Deus e querem conhecer a Deus, ou que ainda não conhecem profundamente Deus, mas têm vontade de conhecer mais a Deus. Eu fiquei muito feliz, porque a cirurgia plástica é um meio que Deus me deu para alcançar muitas vidas, para ajudar muitas vidas a se transformarem, a terem a sua melhor versão. Então, seja a sua melhor versão. Seja a sua melhor versão. Se quiser postar uma fotinho sua no Stories, me marcar fazendo o 4, botando assim, hashtag seja a sua melhor versão, eu vou ficar muito feliz, porque a minha intenção é ajudar as pessoas a serem a sua melhor versão. E para você ser a sua melhor versão, você precisa se aproximar de Deus. Então, hashtag seja a sua melhor versão, posta lá, tira um print, faz um print aí agora. Eu vou dar um print aqui para postar depois. Seja a sua melhor versão, e a leitura bíblica de João de 4, 5 e 6 hoje, e amanhã a gente lê um pouquinho mais, lê 7, 8 e 9, para a gente completar esse livro de João ainda na primeira semana do ano novo. E que Deus abençoe muito vocês nesse ano de 2022, que vocês atinjam a melhor versão de vocês, a plenitude que Deus deu para cada um de nós, que a gente pode viver nessa plenitude, e vamos crescer muito juntos nesse ano de 2022. Se você gostou, por favor, manda para todo mundo, encaminha para todo mundo, marca o pessoal. Eu vou postar isso aqui no feed, marca as pessoas lá no feed. Também no meu canal do YouTube, eu estou sempre postando as nossas lives aqui, jogando no meu canal do YouTube, Dr. Márcio Wallace. Só procurar meu nome lá que vocês vão encontrar também. E podem marcando as pessoas para que a gente possa juntos crescer. Não é crescer número de seguidor, não é isso que eu estou procurando. É crescer o número de seguidores de Jesus, de Deus, aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Certo? Deus abençoe vocês. Bom dia.